Você que trouxe a sua Bíblia, abra lá em Atos. Atos 9. Atos 9, 4. Esses meninos é eficientes, né, gente? Eu olhei aqui para trás e já... Atos 9, 4. Vamos ler aqui. Então, às vezes não precisava nem abrir a Bíblia, não é? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pode ser o 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pode colocar. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não sabendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-se pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, sem beber, e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa, como muitos de nós conhecemos a história de Paulo, a história de Saulo ou Paulo, qual você preferir? Paulo era um homem que perseguia os cristãos, que tinha autorização, como foi falado aqui na Bíblia, para fazer o que ele quisesse com os cristãos. E no entanto ele era judeu, ele era da descendência judaica, só que ele nasceu em Roma. Ele tinha 2 descendências, e ele estava ali para isso. Ele era judeu e não acreditava que Jesus era o Senhor, que Jesus era o nosso Salvador. Então ele tinha autorização pelos romanos para fazer o que ele quiser. E todos tinham medo dele, todos os discípulos tinham medo de Paulo. E Paulo, ele viu um dos mártires ser morto, apedrejado. E ele estava ali. Nos versículos mais na frente fala que ele viu Estevão sendo apedrejado. E no entanto, o sangue dele estava nas mãos dele, que ele não fez nada por aquilo ali. Porque ele acreditava que Jesus não era o Salvador. Ele achava que todos ali os discípulos eram loucos em acreditar que Jesus era o Salvador. E todos estavam ali espalhando a notícia que Jesus era o nosso Salvador. E é o nosso Salvador. E no entanto, todos eles chegaram e ficavam ali. Aí Paulo vai até Tarso. Paulo quer, como no caminho dele, ele se encontra. Vem uma luz forte que o rodeia, e ele cai por terra. Quando ele cai por terra, naquele momento ali, aí ele escuta aquela voz que todos nós gostaríamos de escutar, mas não dessa forma que ele escutou, não é verdade? Nós gostaríamos de escutar a voz de Jesus. Quem é aquilo que não gostaria? Eu gostaria. Quantos e quantas vezes eu já orei e falava: nossa, Senhor, fala comigo igual o Senhor falou com Moisés. Fala comigo igual o Senhor falou. Fala, Senhor, que eu quero escutar a sua voz
de vários trovões, não sei, ou uma voz mansa e suave. Fala comigo. E ele chegou e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Foi o encontro que Paulo teve com Jesus. Passou a vida toda sendo e agindo como um romano, perseguindo os judeus, perseguindo aqueles que acreditavam em Jesus, que sabiam que Jesus era Salvador, porque todos aqueles que falavam de Jesus, eles tinham certeza que Jesus era Salvador, porque eles ouviram falar, eles viram Jesus e reconheceram Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, e acreditaram e sentiram dentro do seu coração, dentro da sua mente, sabendo que Jesus era o Salvador. Eles não viram só milagres, mas eles tiveram experiência com Jesus. Muita experiência que eles tiveram. Várias e várias experiências de cura, de perdão. Teve muita experiência. Eles viram tudo na sua frente. Eles viram tudo para praticar depois. Porque quando você está aprendendo com Jesus, você vai pegar tudo enquanto é. Tudo. Você já viu aquelas pessoas que gostam de observar? Às vezes tem pessoas, as pessoas mais caladas, não é verdade? As que gostam mais de observar, para praticar lá na frente. Elas ficam caladinhas. Eu não sei se vocês têm um filho aí que é caladinho na sua casa. Eu tenho. Às vezes você acha que não está falando nada, não está vendo nada, mas de uma hora para outra ele solta e você lembra: não, foi aquilo que eu falei. É ou não é verdade? Você tem aí na sua casa? Você tem? Um caladinho, aquele que ninguém dá nada por ele, não é? Fica no cantinho o tempo todo, mas ele está com os ouvidos, e está com os olhos, vendo e escutando tudo. Teve um dia que eu preguei na igreja sobre filho pródigo. Eu tenho 3 filhos, mais meu enteado. O meu filho de 23 anos, eu estava pregando sobre filho pródigo, não, primogênito. Estava falando sobre primogênito. E quando eu comecei a falar sobre primogênito, falando que o primogênito, aí eu tenho um filho. Antes de eu me casar com a minha esposa hoje, eu tive um filho antes. E ela também teve um filho. Aí eles estavam conversando em casa e falando assim: nossa, e eu preguei sobre primogênito. Aí eu tenho um mais velho que é 23 anos, é primogênito meu. E ela tem o mais velho dela, que tem 22 anos, é primogênito dela. Aí eles começaram entre eles e falou assim: ah, ninguém é primogênito. Aí ele chegou e falou assim: não, o do meio. Ele falou assim: não, eu sou primogênito, sim. Mas por que você é primogênito? Você, o mais velho meu, é primogênito meu. O mais velho dela é primogênito só dela. E o meu mais velho que eu tenho com ela é primogênito de nós dois. Aí ele chegou e falou assim: então eu sou primogênito também. Coisa que a gente para e não pensa e fala assim: mas peraí, de onde é que esse menino tirou isso? Achando que ele estava triste, que ele não era primogênito. E ele simplesmente falou assim: eu sou primogênito. Aí o meu caçula de 12 anos falou assim: não sobrou nada para me ser primogênito. É caçula. Aí eles observam, eles sabem de tudo, eles olham, sabe de tudo que está acontecendo em volta, aquele quietinho. E Paulo estava ali, cresceu com os romanos, andou muito tempo com os romanos. Na lei judaica ele conhecia a Torá inteira, mas no entanto ele não teve experiência com Deus, com Jesus. Isso que começou a ter com ele nesse dia, nessa experiência que ele teve, que essa luz que apareceu perto dele, que veio entre ele naquele dia, a primeira experiência que ele teve com Jesus. Você se lembra da sua primeira experiência? Eu me lembro da minha primeira experiência. Eu me lembro daquilo que me atraiu para ficar perto da luz. Eu não fiquei cego, não deixei de andar, mas eu sentia. Às vezes a gente fala que é no coração, né? Ou na mente. Você prefere? Fica cravado na nossa mente a nossa primeira experiência que nós temos com Jesus. Que quando nós temos experiência com Jesus, nós nunca vamos deixar Ele. Muitas pessoas estão deixando a Cristo, porque será que teve uma experiência real com Ele? Será que se encontrou realmente com a luz? E quis ficar com a luz? E quis ficar com Jesus para nunca deixá-lo?
Quantas pessoas que às vezes vocês estão aqui, eu sou novo aqui na igreja. Quantas pessoas já entraram aqui na igreja, já cantaram, já pregaram, já louvaram, já dançaram e não estão aqui mais? Onde está a experiência que ele tem com Deus para nunca deixar? E Paulo chega e fala: quem nos separará do amor de Deus? O que nos separará do amor dele? E nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. É a tristeza, é a angústia. Se você está triste, peça ao Senhor para te consolar. Se você está chateado, pede Ele para estar do seu lado. Mas isso não é motivo para você deixar. Sabe por quê? Pare e olhe o exemplo de Paulo. Se encontrou com Jesus. E ainda Jesus chegou e deixou bem claro para ele: você vai saber o que é padecer pelo meu nome. E Ananias chegou e falou: poxa, Senhor, esse homem aí que tem autorização para prender a gente, o Senhor quer que eu vou lá? Quer que eu vou com ele? Muitas das vezes, sabe, a gente encontra com Jesus, está do lado dele, mas todas as pessoas que estão ao nosso lado ainda não sabem que você anda com Jesus. É só o próprio Deus que sabe que você está com Ele. É só Ele. E nós temos que nos esforçar para mostrar para o povo. O que você era antes de se encontrar com Jesus? As pessoas te conhecem como aquele do passado. Eles conheciam Paulo como aquele do passado. Ele não conhecia Paulo como aquele que conheceu Jesus. Então o que acontece? E Ananias chegou e falou com ele: poxa, Senhor, questionou. Falou: poxa, peraí, como é que eu vou colocar a mão em cima na cabeça dele para orar para ele, que ele vai me perseguir, ele vai fazer alguma coisa comigo? Ele está usando de estratégia para nos pegar, para pegar os discípulos. Aí o próprio Jesus chega e fala com ele: não, esse aí é escolhido meu. Esse aí, daqui para frente, nunca mais vai ser o mesmo. Esse aí, fica tranquilo, que esse agora vai saber o que é padecer pelo meu nome. Sabe por quê, Ananias? Porque ele me viu, porque eu cheguei perto dele, porque a minha luz fechou os olhos dele para o mundo e abriu para o meu evangelho daqui para frente. E no entanto ainda chega e completa ainda: ele vai saber o que é padecer pelo meu nome. Ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Ele não falou assim: ele vai saber o que é ficar numa maré mansa pelo meu nome, não. Ele falou: ele vai saber o que é padecer pelo meu nome. Ele vai sofrer, ele vai ficar triste, ele vai ficar chateado, pessoas vão perseguir ele, mas ele não vai me deixar. Sabe por quê? Porque a luz encontrou com ele. É assim a nossa vida, do mesmo jeito. Quando nós nos encontramos com a luz, irmãos, se eu for falar para vocês aqui o tanto de dificuldade que eu já passei na minha vida, o tanto de luta que eu já tive na minha vida, e no entanto eu falei: eu não vou deixar. Não vou deixar por nada. O que vai nos deixar? Nada. E no entanto Paulo, quando ele começou, tem uma parte que fala em Atos 19, o texto é: o perseguidor torna-se perseguido. E Saulo, porém, esforçava, e em 21, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, o nome de Jesus? E para isso veio aqui, para nos levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, mas confundia os judeus que habitavam em Damasco. Saulo, ele se esforçava. Imagina a cabeça dos judeus, dos romanos, quando ele vivia com ele. Poxa, peraí, ele é nosso ou ele não é nosso? Ele está do lado dos discípulos ou ele está do nosso lado? Existe um tempo para a pessoa fazer isso, para a pessoa saber quem que você é, de que lado você está, quando você encontra com a luz. Existe um tempo para isso.
Mas aí quando chega esse tempo, sabe o que a gente faz? Eu não quero saber de nada não. Se quiser saber que eu sou de Jesus, eu sou. Se não quiser, problema é seu. Não é assim. O que Paulo falou aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus? Diz em 9:22. Porém, se esforçava muito. Coloca aí, faz favor. 9:22. Atos 9:22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Ele se fortalecia. Ele se esforçava para mostrar para os outros que ele tinha encontrado com Jesus. Ele sempre se esforçou para mostrar, para dar o testemunho. E ainda lá na frente ele chega e fala que Ananias, ele chega e fala de Ananias em Atos 22, esse não precisa colocar não. Atos 22:12, ele fala de Ananias ainda quando ele se encontrou. E certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali morava, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-lhe: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquilo que é justo e ouça a voz da sua boca. Ele falou do testemunho de Ananias. Deus enviou uma pessoa para ele, uma pessoa que dê testemunho. Imagina se tivesse uma pessoa que não desse testemunho. Ele falaria disso aqui lá em Atos, de Ananias, quando ele foi preso, quando eles queriam matá-lo. Ele não falava de Ananias, mas não, ele usou Ananias como testemunha. Ele falou assim: homem de Deus, homem de bom testemunho, homem que anda segundo a vontade de Deus. Ele colocou as mãos sobre a minha cabeça e eu comecei a enxergar novamente. E eu vi. E Paulo foi cheio do Espírito Santo. Tanto é que a maioria dos livros do Novo Testamento quem escreveu foi Paulo. Paulo fez isso porque ele tinha vontade. Ele não estava atrás de casa, porque acredito que ele era bem rico. Não vi, não estudei. E também, você me desculpa, mas eu não tenho que saber tudo agora. Vocês me desculpam, eu não olhei. Mas eu te falo com vocês, acredito que era, que ele andava com os romanos, tinha dinheiro. Andava a cavalo, não é verdade? Quem andava a cavalo tinha dinheiro, não é? Hoje não. Hoje quem anda a cavalo, já não sabe quem que é hoje, se tem ou se não tem. Hoje quem anda de carro, às vezes não sabe se tem dinheiro ou se não tem também. Porque às vezes a gente tem uma Bíblia para pagar, não é verdade? Às vezes você vê uma pessoa aí com uma BMW aí andando, mas tem um trem desse tamanho aqui pagando. E às vezes você olha para o pneu, nem pneu tem. Não é verdade, a gente não sabe se é isso, não é, rico? É ou não é verdade? Não é? Então a gente não sabe. Só olha, você vê. Acredito que ele tinha dinheiro, ele era um homem de posses, acredito eu. Mas no encontro ele não pediu nada disso. Ele só perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele falou: vai e prega o meu evangelho para os gentios, para os reis, para os governadores. Vai e prega o meu evangelho. É isso que ele falou. E o que Paulo fez? Obedeceu. Porque quando nós encontramos com a luz, nós obedecemos. Quando nós encontramos com o Senhor Jesus, a nossa vida muda. Primeiro muda, sabe aonde? Aqui dentro. Ninguém vai ver. O início da sua mudança, ninguém vai ver. O seu esforço da sua mudança no começo, ninguém está vendo. Eu me lembro mesmo, quando eu me converti pela primeira vez. Pela primeira vez, me converto todo dia, me desculpa. Acho que todo dia a gente se converte um pouquinho, né? Eu frequentava o centro espírita. Minha mãe me levava de madrugada para fazer trabalhos. Eu ia com ela, eu era pequeno, tinha que obedecer. Eu via ela colocando pinga, colocava farofa, frango assado, vinho na encruzilhada. Eu via. Depois que eu me converti, eu não quis mais saber disso. Eu não fui com ela. Eu queria ser pai de santo.
Minha vontade era, não, mãe, eu quero ser pai de santo. Mas eu olhei numa igreja da Assembleia de Deus, lá no bairro Salgado Filho, na rua Campo Formoso, ela existe lá até hoje, perto do Hospital André Luiz. A primeira olhada que eu dei numa igreja evangélica foi lá dentro. O povo estava lá, aquela igreja Assembleia de Deus, como era fervorosa, né? Orando, orando, orando. Cabelo até aqui embaixo, que não podia cortar cabelo, não é verdade? Antigamente, as blusas até aqui, vestido, aquela coisa, eles orando. Eu olhava assim, eu passava e dava uma olhadinha. Eu nunca ia imaginar que naquele dia que Jesus estava me chamando. Aí depois eu me converti. Depois que eu me converti, as pessoas não acreditavam. Que às vezes as pessoas mandam piadinha para você o tempo todo. Porque as pessoas não te conhecem ainda. Mas você tem que se esforçar para mostrar quem está dentro de você. Não, eu mudei. Que mudou nada? Quantas pessoas já não falaram com você? Você não mudou nada. Você é aquele mesmo tigrão de antigamente, não é verdade? Não é? Chega e fala, você é o mesmo garanhão. E você? Não acredito não. Mas aí você sempre vai se esforçar. Você sempre vai se esforçar para mostrar que a luz está dentro de você. Você sempre o tempo todo vai ficar falando, não, eu sou, sim, eu sou. Mas você faz isso ainda, mas eu vou parar. Eu vou mudar. A partir de hoje os meus olhos vão ser abertos para Cristo, para ninguém mais. Aí você começa a pensar, e a gente começa a pensar aquela música, né? Vou deixar na cruz. Canta ela um pouquinho, vou deixar na cruz. Deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Aí a gente deixa tudo na cruz, não é verdade? A gente deixa tudinho ali, parado na cruz. Porque existe um Paulo antes da luz, existe um Paulo depois da luz. Vamos ser aquele Paulo depois da luz, deixando tudo na cruz. Aí você chega e se preocupa, mas o que eu vou fazer? Como vai ser minha vida? Aí canta aquela para mim, Deus cuida de mim. Vai lá, canta aí. Dá de mim, da sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não ando sozinho. E não se estou sozinho, pois Deus cuida de mim. E Paulo sabia que Deus cuidava dele, não é verdade? Ô gente, eu não nego para vocês não. Deus é tão maravilhoso que encaixou essas duas músicas aqui que eu nem imaginava nessas músicas. Como é que ele é tão abençoado, como ele é tão Senhor, para saber que deixa na cruz, porque Deus cuida de você. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida. Aí, Paulo, lá no finalzinho da sua vida, ele chega e fica sabendo. Ele sente a morte chegando. Isso fala lá em 2 Timóteo 4, 6. Coloca aí, faz favor, 2 Timóteo 4, 6. Vocês vão ver. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí essa aqui que é essa aqui que eu vou falar com vocês. O que te separará? Vai te separar do amor de Deus. Paulo viveu a vida dele toda. Eu não vi quantos anos que ele viveu. Eu não estudei, eu não olhei o quanto tempo que Paulo viveu. Mas ele imaginava que ele ia morrer. Já estava próximo à morte dele. Aí sabe o que ele fez? Combati um bom combate. Completei a carreira. Guardei a minha fé.
até o fim. Quando chegar o dia da sua morte, você chega e fala igual Paulo falou: combati um bom combate. Você combateu tudo que te oprimia, tudo que te deixava triste. Porque o demônio vinha para te deixar abatido, chateado, angustiado. Aí você chega e fala: completei a carreira, hora de aposentar. Nós aposentamos só quando nós sabemos que a nossa morte está próxima. Mas sabe o que você vai fazer? Guardar a sua fé, porque a sua hora é chegada. Quando Paulo falou isso, ele já sabia que ele ia se encontrar com Jesus. Aí, uma pergunta como ele falou aqui: o que vou fazer quando encontrar com Jesus? O que eu vou fazer quando me encontrar com Ele? Aí fica a pergunta: o que vamos fazer? Paulo combateu um bom combate. Completei a carreira. Ele completou toda a sua parte da sua carreira. Aposentado. Já ia aposentar. Aposentou porque ia morrer. Porque se tivesse vivo, continuava. E guardou a fé. Então a esperança de estarmos próximos de Jesus nunca vai acabar. Angústias vão vir, tristeza vai vir, mas quem encontra a luz jamais vai deixar a luz passar. Nunca vai deixar. Por dificuldades que tenha, nunca vai se afastar da luz. Aí eu te pergunto, responda só para você mesmo, para mim não, para você e Deus. Você encontrou com Jesus? Você se encontrou com Ele verdadeiramente? Para nunca deixar? E combater um bom combate? Você está combatendo aí? Você está brigando? Você está com a sua espada para um lado e para o outro? Com a sua espada, com o seu joelho no chão? E às vezes nem joelho no chão, às vezes você não consegue. Às vezes tem muita dor. E sem joelho no chão. Às vezes você ora em pé mesmo porque você não consegue. Com dor. Você continua? Você está firme? Mesmo sentindo dor? Fica de pé. Combate um bom combate. Que o dia que você chegar na hora da aposentadoria, você não vai ter um salário de 3 mil, 4 mil, 6 mil reais. Nós vamos ter um salário de andar nas ruas de ouro, que são de cristais. É essa o nosso pagamento. Encontrar com o nosso Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz para nos deixar do lado do Pai. Aquele que nos fez sentir novamente aquela paz e aquela alegria de saber que tem alguém nos protegendo e cuidando de mim. Fica de pé em nome de Jesus. A luz está dentro de você. O Espírito Santo habita em nós. Tem alguém aqui que está sentindo alguma dor? Tem ou não? Tem? Tem mais alguém? Todos vocês fecham os olhos. Você acredita que Jesus pode te curar? Você acredita? Então nós vamos orar e pedir a Deus para fazer isso. Senhor, nós entregamos a cada um de nós nas tuas mãos. Pedimos a ti, Senhor, que o Senhor jamais se afaste de nós. Que quando, Senhor, as dificuldades vier, a tristeza vier, aí a nossa fé aumente para estar próximo do Senhor. Para cada momento nós estarmos mais próximos de ti, Senhor. Porque pode haver espinhos na nossa carne, pode haver espinhos, mas nós vamos estar do seu lado a cada dia. Sabe por quê, Senhor? Porque nós necessitamos de ti todos os dias e todos os momentos na nossa vida. Porque o Senhor é a luz que brilha dentro de nós.
Pai, eu lhe peço, ó Pai, sobre essa irmã que está aqui, que ela está sentindo dor, que em nome do Senhor Jesus, que essa dor saia, que essa dor não exista mais no corpo dela. Eu não sei qual dor que é, mas o Senhor conhece. Eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus, que arranque dela, neste exato momento, essa dor, essa enfermidade que está sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.